corredores exclusivos para ônibus, alterações no itinerário das linhas, ciclofaixas, obras, túneis, viadutos e engarrafamentos. Esta é a realidade que os moradores de Fortaleza enfrentam todos os dias. Será que a mobilidade urbana da cidade é eficiente? A nossa equipe foi às ruas para conferir essa situação. Veja agora no UFC Repórter. Para tentar resolver o problema de mobilidade da cidade, a Prefeitura de Fortaleza deu início a um grande pacote de obras. A principal meta é a Fortaleza 2040, projeto de longo prazo que vai oferecer uma cidade mais organizada e melhor de se viver. Por enquanto, estão sendo executadas as ações de curto prazo, como o Programa de Ações Imediatas de Transporte e Trânsito. Uma das ações mais importantes do PAIT é o binário no bairro Aldeota, onde o trânsito, em horários de pico, é o mais caótico da cidade. Essas obras de mobilidade que estão ocorrendo, a abertura de novos túneis, uma ponte também, como ali no caso da Santana Júnior, com a Avenida Antônio Salles, são medidas, digamos que paliativas, porque nós só vamos conseguir vencer essa equação e realmente ter um trânsito com a melhor trafegabilidade quando nós conseguirmos reduzir essa frota. Então, para isso, a Prefeitura está estimulando também o uso das bicicletas, né? Com a implantação do novo sistema do binário, as avenidas agora dispõem de uma ciclofaixa, 3 faixas de trânsito livre e uma faixa exclusiva para ônibus. Apesar das promessas de melhoria, pedestres e usuários do transporte público têm várias reclamações a fazer. A gente está aqui na Avenida Santos Dumont, uma das avenidas beneficiadas pelo binário, implantado em maio deste ano. Outra avenida inclusa no projeto é a Dom Luiz. Para a viabilização do sistema, 8 linhas de ônibus foram alteradas e 7 paradas foram removidas. Vamos ver o que o povo acha disso. Com licença, o que a senhora está achando do binário? Olha, em parte, agilizou um pouco o trânsito, o fluxo de ida e volta, com as 4 faixas, né? A de ônibus e as outras faixas. Mas, por outro lado, a população que anda a pé está sofrendo bastante. Outro problema é a demora dos ônibus. O tempo de ônibus também diz que é 15 minutos, mas não é. Eu cheguei aqui 10 horas, já são 10h30, não passou nenhum. Débora só conseguiu pegar o binário circular às 10h45. Messias Borges precisa pegar o Parangaba Náutico todos os dias para chegar ao trabalho. O percurso, que geralmente seria feito em 40 minutos, às vezes demora até 1h30. Além disso, ele precisa enfrentar a lotação e o trânsito lento. Acompanhamos o trajeto do estudante do terminal Parangaba ao bairro Dionísio Torres. Com o ônibus lotado, a nossa conversa foi em pé mesmo. E chegar atrasado é comum. Acho que até meu editor já se acostumou. Eu nunca chego na hora, 8 horas, é quase impossível. Eu tento sair mais cedo de casa, mas quando saio mais cedo está mais lotado. O trânsito está mais congestionado. É normal, o meu horário é de chegar às 8 horas, mas geralmente eu chego 8h15 até 8h30 por causa do trânsito principalmente. E às vezes não consigo entrar no ônibus. Por mais que esteja lotado, ainda consegue ficar incrivelmente mais lotado depois. Mas congestionamento, às vezes chegar a demorar 1h30 no trânsito é horrível. Hoje é mais um dia em que Messias chegará atrasado no emprego. Segundo a Etufor, 2.269 veículos entre vans, ônibus e micro-ônibus integram a atual frota do transporte coletivo de Fortaleza. 14 empresas transportam cerca de 1.200.000 passageiros todos os dias. Conforme Miguel Guimarães, chefe de planejamento da Etufor, a frota é suficiente para atender a demanda dos passageiros da capital. As linhas, quando são dimensionadas, a frota normalmente é baseada na demanda, né? São feitos estudos e a gente dimensionando aquela... Quando você vai criar uma linha, normalmente para criar uma linha a gente tem que... É baseado na demanda, né? Às vezes, é claro, é evidente que não tem... Se é uma linha nova, não tem como a gente saber assim qual é a demanda daquela linha. Mas aí normalmente o que é que a gente faz? Pega uma linha que já passa próximo daquele local, pega aquela demanda e em cima dela a gente... Aí assim, faz uma simulação. Bom, a demanda dessa linha vai ser tanto. E aí a gente já dimensiona para aquela linha que vai ser criada uma demanda X. Aí é claro, é evidente que quando é uma linha nova, a gente normalmente dimensiona e dependendo aí a gente
fica monitorando durante uma semana, 15 dias, e se for necessário aumentar a frota, a gente vai aumentar a frota. Se for necessário tirar carro, é evidente que a gente retira, né? No binário, a falta de educação de alguns motoristas também surge como vilã. Carros usando a faixa de ônibus, invadindo a ciclofaixa e parando em cima da faixa de pedestres dificultam o perfeito funcionamento do binário Santos Dumont Dom Luiz. Para os pedestres, a situação não está muito boa. Vamos ver com os motoristas, né, agora? Licença, dá uma palavrinha com a gente. O que você está achando do binário? Eu tô achando que tá melhorando. Acho que tem muita coisa para melhorar ainda, mas, na minha opinião, ajudou muito o trânsito nessa região por aqui. E o pessoal tá respeitando? A faixa de ônibus ainda não, mas eu tô vendo muito carros da MC controlando e eles ainda não respeitam, mas acho que com a vinda das multas agora pode melhorar. Ah, pronto. Obrigada, tá? A fiscalização nas faixas exclusivas para ônibus começou no dia 9 de agosto. 31 câmeras foram instaladas no binário. Outras 35 câmeras monitoram a cidade, mas somente 9 estão em funcionamento. Segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito, a frota de automóveis de Fortaleza, até maio de 2014, contava com 921.554 carros. Em meio aos engarrafamentos em grandes avenidas e a problemas de mobilidade urbana, há quem escolha caminhar. Esta é Cíntia Medeiros, ela é jornalista, né? E nós iremos acompanhar o percurso dela até o trabalho. Ela que fez essa opção de ir para o trabalho, né, caminhando, não com o carro, né? Primeiramente, Cíntia, por que você fez essa opção, né? Começar logo aqui. Na verdade, Jonas, eu tive primeiro assim a grande oportunidade de poder morar num bairro que é muito bem servido, né, dos vários serviços que a gente precisa no nosso dia a dia, de farmácia, de supermercado, loteria, até escola para os meus filhos. E isso para mim já era um grande incentivo a querer andar mais a pé ao invés de andar de carro. E aí eu tive a grande sorte de ver o meu local de trabalho se mudando do antigo prédio, que era na Praia de Iracema, aqui para pertinho de casa. Aí completou tudo, assim, eu fiquei realmente numa situação de que hoje eu só tiro o carro da garagem quando eu vou fazer percursos mais longos, com meu filho pequeno, que realmente não pode me acompanhar nessa caminhada. E olha, eu posso garantir para você que eu sou uma pessoa muito menos estressada e muito mais feliz. Assim, eu acho que uma das grandes queixas de quem opta por ser pedestre em Fortaleza é a falta de arborização. Esse quarteirão que a gente está, por exemplo, a gente teve que trocar de calçada, vir para o lado de cá em busca de uma sombra, porque no quarteirão inteiro não tem uma árvore sequer, né? Então eu acho que isso acaba sendo um ponto negativo. A gente já mora numa cidade muito quente, então a gente fica com calor, mas mesmo assim eu insisto em caminhar, fazendo essas manobras, assim, procurando a sombra. Às vezes a gente tem que andar no cantinho da parede, assim, que é onde está protegido do sol, mas ainda assim, para mim, vale a pena. O que você percebeu de economia? Bom, além da economia direta de combustível, que eu não estou mais gastando para ir e voltar ao trabalho, até porque eram horários de engarrafamento, ou seja, o carro consome mais combustível porque você está naquela marcha lenta sempre. Tem a economia ainda de estacionamento, assim, de ter que pagar um lugar para parar o seu carro. Tem os próprios riscos que você passa a não ter por não sair no carro, que é de um acidente, de bater com o carro, de alguém vir arranhar, de você ser assaltado. Então, acho que quando junta isso tudo, é uma economia muito grande. Sem falar, Jonas, da economia de tempo que a gente ganha. Quanto tempo você leva para chegar lá no seu trabalho? Olha, dependendo do meu passo, quando eu vou assim bem devagarzinho, eu levo 10 minutos. Então, olha só, antes eu perdia 45. O Centro de Controle de Tráfego de Fortaleza é responsável por monitorar as principais vias da cidade que se encontram congestionadas. Nós estamos aqui e vamos acompanhar um pouco do trabalho que acontece aqui neste espaço. Boa tarde. Eu estou aqui com a Juliana Coelho, ela é responsável por este espaço e ela vai falar um pouco para nós. Quais são as principais vias da cidade que geralmente se encontram congestionadas durante o dia, a rotina da cidade. Bom, no período da manhã,
As vias que apresentam maior congestionamento são as que têm o sentido oeste-leste, que fazem a ligação da região da Bezerra de Menezes para a Aldeota, que é onde se concentram as regiões de emprego e de serviço. Então, essas vias são vias como a Domingos Olímpio, a Avenida Duque de Caxias, a Avenida Antônio Salles. E já no período da tarde, a gente tem o sentido inverso, ou seja, do trabalho para a residência dessas pessoas. Então, são essas mesmas vias que eu citei, a volta da Duque de Caxias e Domingos Olímpio, mas aí a gente também inclui Padre Antônio Tomás, Padre Valdivino também. Juliana, e assim, em relação aos sinais, como é feito o controle daqueles sinais que são inteligentes, daqueles sinais que, enfim, identificam as zonas que são mais lotadas de carros, né? Como é feito? Bom, a cidade de Fortaleza tem 690 semáforos. Desses semáforos, 60% deles operam de forma inteligente. Como é que funciona isso? Através de laços detectores no pavimento, eles contabilizam a quantidade de veículos que passam na via. Então, a partir dessa contagem, é feita uma otimização do tempo de verde. Então, esse tempo ele é proporcional à via que tem o maior volume de tráfego. O restante dos semáforos da cidade, eles operam de forma fixa. Esse tempo não é otimizado. A gente precisa ir em campo e fazer uma alteração pré-programada para que o semáforo opere com tempo já ajustado. E assim, como é que ocorre as chamadas, né? Ou seja, acontece um acidente, vocês identificam aqui, como é que faz? As pessoas ligam para cá, sai uma viatura da MCI especificamente para ir controlar o tráfego lá, como é que funciona? Isso, no instante que é identificada alguma ocorrência de trânsito, os agentes de trânsito eles são acionados, assim como os outros órgãos que se envolvem numa ocorrência dessa, como a perícia, como o SAMU. Então, quando é necessário, a gente faz uma alteração no tempo do semáforo para tentar melhorar ou minimizar o congestionamento que é provocado através dessa ocorrência. A cidade de Fortaleza conta com 691 semáforos, em que 410 funcionam em tempo real e 281 em tempo fixo. Certo. Então, esses semáforos inteligentes, a gente tem um controle deles 24 horas por dia aqui da central do CTAFOR. Então, na hora que é identificada uma ocorrência, o engenheiro plantonista, ele tem a facilidade de fazer uma alteração no sistema e, imediatamente, essa alteração ela é implementada em campo. Então, aqui a gente tem o tempo de verde que está na Domingos Olímpio, então a gente consegue ver que esses semáforos das Domingos Olímpio eles estão coordenados. Então, por exemplo, se uma pessoa sair a 45 km por hora de um determinado cruzamento, ela consegue percorrer de 5 a 6 quarteirões com todos os semáforos verdes. Então, ela tem aí uma onda verde que a gente chama, né? Então, com isso, a gente tem uma redução de congestionamento, redução do tempo de viagem e uma série de outros benefícios com esses semáforos inteligentes. Convidamos Natália para dar uma volta no Grande Circular 2. Aos 20 anos, a estudante de Direito nunca tinha entrado num coletivo em Fortaleza. Para quem está acostumado, andar de ônibus todos os dias parece ser uma tarefa fácil. Mas para a Natália, que está pegando pela primeira vez, é um verdadeiro desafio. Sem lugar para sentar, nosso trajeto iniciado no terminal Papicu durou cerca de 15 minutos. Tempo suficiente para a nossa convidada tirar suas conclusões como usuária do serviço. Bom, Natália, depois de pegar o ônibus pela primeira vez na sua vida, o que você tem a falar sobre a experiência? Foi emocionante. Eu pensava que ia ser mais difícil, mas mais difícil foi se segurar mesmo nas freadas. E agora na saída, que o motorista quase não espera a gente sair. E o calor que estava grande, mas eu pensava que ia ser mais complicado. Foi tranquilo. Natália ainda precisaria dar muitas viagens para conhecer melhor a rotina dos passageiros, entre os quais a grande maioria vive sob o medo constante da violência. O estudante Tiago Fontinelli sabe bem o que é isso. Tiago já sofreu nada menos que 7 assaltos em coletivos. O estudante relata os momentos de tensão pelos quais já passou ao andar de ônibus. Além de ser constrangedor para a gente, é muito traumatizante você passar por vários assaltos, assim, né? Inclusive, agora recentemente, meu último assalto foi com um revólver na cabeça. Eu acho que também falta segurança mais nos ônibus. Assim, existe, né, todo um aparato de câmeras, de circuito de TV, mas eu acho que isso não inibe a ação dos assaltantes. O número de policiais eu acho que não é o suficiente para toda a capacidade de transporte que a gente, né, que hoje em dia
que tem, né, em Fortaleza. Acho que falta essa questão da segurança mais ativa nos ônibus. Independente do bairro, independente da hora, você anda assustado, com medo de a qualquer momento ser vítima de mais um assalto. O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Ceará reivindica mais segurança para cobradores e motoristas. O principal para os motoristas, cobradores e usuários é a falta de segurança, o medo de trabalhar. A insegurança é o carro-chefe hoje da questão desses profissionais, onde esses profissionais saem para suas tarefas, mas não sabem se retornam e muitos estão até desistindo da profissão por conta da permanente falta de segurança. Enquanto alguns usuários de ônibus, motoristas e cobradores se sentem inseguros nos coletivos, Cíntia Medeiros explica por que a sensação de insegurança inibe alguns de andarem a pé. Vários fatores geraram uma acomodação nas pessoas de atrelarem a necessidade do carro para atividades muito simples do seu dia a dia. Então tem gente que mora próximo a uma padaria, mas diz, não, mas eu tenho medo de ser assaltado, então eu vou de carro. E isso acarreta um problema muito grande de insegurança também, porque quando não tem pessoas nas ruas, as ruas ficam mais inseguras. Você pode perceber que um quarteirão que tem muros altos, esse, como a gente está, ainda tem umas grades, são muitas casas, eu até me considero mais segura. Mas normalmente aqueles quarteirões que tem muitos prédios, com muros altos, as guaritas dos porteiros ali isoladas, você fica muito sozinho na rua. Era isso que eu te perguntava, você se sente insegura quando você caminha, faz esse percurso todos os dias? Não, eu não me sinto insegura, eu não entrei no grupo dos apavorados, eu me sinto muito bem, eu acho que eu estou dando uma contribuição para a cidade, de estar presente na rua. Quando a gente está caminhando, a gente observa mais a cidade, a gente enxerga os problemas, enxerga as coisas boas. E em relação à segurança, eu acho que é claro que a gente tem que tomar precauções, não é só aqui não, em qualquer cidade que a gente vá. Tentar não andar com coisas de valor, sabe? Ficar atento, olhar as pessoas nos olhos, porque às vezes eu tenho a impressão de que a gente transpira medo, a gente transparece um medo assim. E às vezes aquela pessoa que está passando ali não estava nem com a intenção de te dar um susto, acaba fazendo isso. Assim, eu tenho esse sentimento. Eu me sinto muito à vontade na rua, eu sou atenta e eu não deixaria de caminhar por causa de insegurança. A jornalista conta que há várias oportunidades para que ela possa caminhar, já que a escola, o mercado, o trabalho estão próximos à sua residência. No entanto, essa facilidade não é privilégio de todos os fortalezenses. Wendel Oliveira conta que gasta mais de 4 horas por dia só dirigindo. Wendel, qual é o teu percurso? Quando tu sai aqui do teu trabalho, né, para ir para a tua faculdade? Certo, pronto. Primeiro eu pego a Costa Mendes, depois eu passo pela Borges de Melo e como a Borges de Melo já está bem interditada, já aumenta bastante o trânsito, já fica bem mais difícil para a gente chegar na Unifor. Depois da Unifor, depois da Borges de Melo, eu pego a Murilo Borges, onde tem bastante engarrafamento também. E da Borges de Melo, eu já vou direto subindo ali pela FA7 e já entro direto para a Unifor. Ou seja, esse trajeto foi rápido falando, mas demora mais ou menos uns 40 minutos a 1 hora para chegar lá, dependendo do dia e do horário. Quais são os pontos assim que tu percebe que são os mais congestionados mesmo? Assim, essa avenida aqui é impossível de passar. Murilo Borges é muito difícil. Dependendo do horário, chega a ser impossível você passar menos de 20 minutos, meia hora na avenida. Quanto tempo você leva daqui para lá, para sua faculdade? Eu levo por baixo 40 minutos. Quando o trânsito está pior, eu levo 1 hora, tranquilo, fácil. Sei. E assim, dentro das suas experiências, da sua rotina, qual foi o dia assim que você percebeu que foi o mais estressante de todos? Cara, praticamente todos os dias são estressantes. Como tu tá vendo agora, a gente tá parado. Eu mal entrei no carro, a gente já tá parado de novo, entendeu? E no caso, quando eu tenho alguma prova ou alguma aula muito importante, eu acho que parece que piora tudo, entendeu? A gente fica parado no trânsito, direto, sem fazer nada. Às vezes eu já cheguei até a estudar dentro do trânsito, entendeu? Aí cheguei a pegar o celular ou o livro mesmo e dar uma olhada no livro, revisar antes, porque o trânsito realmente demora muito, cara. Quanto tempo tu passa dirigindo assim, em média, durante o teu dia? Pronto, se eu for calcular, eu saio da faculdade, não, eu saio de casa, vou pra faculdade de manhã. Saio da faculdade, vou pro trabalho,
meio-dia. 5 horas da tarde, agora vou para a faculdade de novo e depois saio da faculdade para casa. Ou seja, levando em média 40 minutos para cada percurso, eu passo acho que quase 4 horas dirigindo, 3 horas e meia dirigindo. Ou seja, 3 horas e meia do meu dia eu passo dentro de um carro. No começo eu até gostava de dirigir, a gente tinha a vontade de pegar o carro e sair dirigindo e tal, mas hoje em dia, depois você pega muito trânsito, depois que você vê várias irregularidades, tanto de veículo como de motos, a gente acaba desgostando um pouco de realizar essa atividade de dirigir, né? Complicado. Então, nós chegamos aqui, né, no trabalho da Cíntia e agora ela pode ir lá trabalhar, né, que a gente continua por aqui. Obrigado, Cíntia. Obrigada, e tomara que cada vez mais pessoas sigam o meu exemplo, o exemplo de quem vai de bicicleta para o trabalho, o exemplo de quem pega uma carona amiga, tirando um carro aí da rua também. Eu tenho certeza que quando essas coisas começarem a acontecer com mais frequência, todo mundo vai curtir muito mais a nossa cidade, vai achar ela muito mais bonita. Agora eu vou trabalhar. Obrigado, Cíntia. Além do transporte coletivo, do particular, de caminhar, há quem prefira pedalar. A ciclofaixa é uma das novidades do binário, mas o que os ciclistas estão achando? Melhorou a sua vida? Bastante. Menos arriscado, a pessoa anda com mais segurança. Eu acho que melhorou. Os motoristas respeitam? A maioria sim, tem respeitado. Agora alguns já deixam a desejar. Já aconteceu algum caso de algum quase bater no senhor? Não. Até hoje não, graças a Deus. Para a implantação do binário, as árvores do canteiro central tiveram que ser retiradas e transplantadas. A empresa municipal de limpeza e urbanização foi a responsável pelo processo. Das 202 árvores retiradas das avenidas, 191 foram trazidas para o horto municipal, como essas daqui atrás da gente. Agora a gente vai conversar com a Rafaele Dantas, diretora do Departamento de Urbanização de Fortaleza, para saber como foi esse processo. Então, Rafaele, como é que é feito esse transplante? Bem, esse transplante requer uma sequência de processos, né? O primeiro deles é fazer a poda dessas árvores que vão ser transplantadas. A gente faz uma poda e em seguida a gente traz umas máquinas para retirar o concreto, como foi no caso do binário, tendo em vista que as árvores estavam em uma avenida. Foi retirado esse concreto, em seguida vieram uma equipe de homens para fazer manualmente formar um bloco, porque as árvores precisam que as raízes estejam intactas, né, com um bloco bem formado. Em seguida foi colocado um surrão, que é uma espécie de saco de palha, para manter esse bloco formado. Em seguida colocado num caminhão para o transplante e foram colocadas aqui no horto. O transplante é um estresse para as plantas e, por isso, as árvores costumam soltar todas as folhas como um mecanismo de defesa. Por causa disso, vemos os galhos descobertos, achando que a planta não resistiu ao processo. Entretanto, as árvores transplantadas têm um prazo de até 6 meses para se adaptar. Algumas das árvores trazidas do binário floresceram depois de 4 meses. Outras já dão frutos. Diante do avanço das obras e da preocupação da sociedade com o meio ambiente, o secretário de Infraestrutura de Fortaleza, Samuel Dias, garante que todas as ações desenvolvidas pela Prefeitura levam em consideração o impacto ambiental causado. A nossa preocupação é constante. Desde a etapa de projeto, nós procuramos selecionar os projetos que tenham o mínimo de impacto ambiental. É impossível termos um programa com impacto zero, por isso que existem as chamadas ações mitigadoras ou compensatórias. Tomando como exemplo o viaduto Antônio Salles com o engenheiro Santana Júnior, havia um projeto anterior ao que foi implantado muito mais impactante, que entrava com muito mais dentro do parque, que ia provocar uma necessidade de desmatamento muito maior. Nós fizemos um programa menor, mesmo assim houve muito impacto na sociedade, mas a depender das obras de infraestrutura da Secretaria da Prefeitura de Fortaleza, a cidade vai ficar muito mais verde, porque para cada árvore que seja necessária se retirar, no mínimo, 3 novas árvores serão plantadas. 770 árvores foram plantadas para fazer a compensação biológica do viaduto do Parque do Cocó. Hoje, as obras estão quase concluídas e a previsão de entrega é no final de setembro deste ano. Apesar das compensações,
Todas as árvores plantadas agora só irão oferecer o mesmo benefício das antigas daqui 5 ou 10 anos. Isso se as mudas sobreviverem. O UFC Repórter fica por aqui. Esta foi uma produção dos alunos do Laboratório de Telejornalismo da Universidade Federal do Ceará. Até a próxima edição.